Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Sabe que nesse tempo que eu fiquei em casa, muitas palavras vieram ao meu coração, e mais duas pegaram bem forte. Uma falava sobre recomeço e a outra falava sobre guardar o vosso coração. E eu orei ontem aqui, busquei, falei: Senhor, o que tu queres? Som. E aí o Senhor me deu a palavra dessa noite, mas antes de eu ministrar a palavra dessa noite, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês comigo no livro de Mateus. Livro de Mateus. Abram aí. Mateus capítulo 6, se puder botar um fundo. Glória a Deus. Agradeço. Mateus 6, 24. Glória a Deus. Vamos fazer assim, ó. Não abra aí Mateus. Eu vou com vocês em 1 Timóteo 6:10. Vamos lá. 1 Timóteo. Depois de 2 Tessalonicenses, vamos lá. 1 Timóteo. Capítulo 6, versículo 10. Amém? Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu acho que muitos iam vir, mas a chuva também eu acho que impediu. Mas domingo que vem esse lugar estará cheio, em nome de Jesus, amém? Cheio da presença ele já está, vai estar mais cheio de pessoa, glória a Deus. Acharam 1 Timóteo 6:10? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não está dizendo que o dinheiro é mau. Paulo não está dizendo que o dinheiro é mau. Paulo não está dizendo que as pessoas não podem ter riquezas. O nosso Deus é dono do ouro e da prata. Amém? Ele não importa que você se enriqueça. Pelo contrário, Ele quer te prosperar de forma correta, nada ilícito, mas Ele quer te prosperar e Ele quer que você seja uma pessoa rica financeiramente. Olha, calcula comigo. Abraão foi rico ou foi pobre? Isaac foi rico ou foi pobre? Jacó foi rico ou foi pobre? Por que nós temos que ser pobre? Eles foram abençoados e o Deus é o mesmo. Mas eles eram fiéis a Deus, amém? Mas o que ele está dizendo aqui é que o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Você pode ter o dinheiro, mas o dinheiro não pode te ter. Ele não pode dominar a sua vida. Tanto é que Jesus, numa passagem em Mateus, ele diz: ou amarás a um ou amarás ao outro. Ele está falando, ou amarás o dinheiro ou amarás a Deus. Só que ele não fala dinheiro, ele fala a Moloque. É Moloque? Não. Mamon. A Mamon. E foi a única vez que Jesus chamou algo de Senhor, que foi o dinheiro. Mamon é o dinheiro, as riquezas. Ou amará ao Senhor teu Deus, ou amará a Mamon. Não tem como amar os dois, porque ou tu vai amar um e ser fiel àquele ali, ou tu vai amar o outro. Foi a única vez para você ver como o dinheiro ele tem um poder sobre as nossas vidas. As riquezas, a gente quer ter sempre o melhor, muitas pessoas querem, não estou dizendo que somos nós, mas muitas pessoas querem ostentar e querem ter casas luxuosas e carros luxuosos, mas a Bíblia também fala de que adianta a gente juntar tesouros na terra, a gente tem que juntar tesouros no céu. Mas eu não estou dizendo que você não possa ter um bom conforto, uma casa confortável, um carro confortável, dar bons estudos para o seu filho, você ter bom alimento. Lembre-se, Abraão, Isaac e Jacó foram homens ricos, abençoados por Deus.
E é nosso direito também, porque o mesmo Deus que ele servia, nós também servimos. Mas o amor ao dinheiro. E tem pessoas que têm amor ao dinheiro. A Bíblia nos deixa esse exemplo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos 5. Atos, capítulo 5. Tem pessoas que têm amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro levam elas a mentir. E o amor ao dinheiro levam elas a se perder. A gente leu ali em 1 Timóteo, causando até muitas dores. As pessoas às vezes se matam trabalhando por dinheiro, mas não cuidam da sua saúde, não cuidam da sua família. E aí, por amor ao dinheiro, perdem suas famílias, perdem suas saúdes, não dão valor realmente ao que deveria ser colocado como uma prioridade. Atos capítulo 5. Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, levando o restante, depositou-se aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou: diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? E ela respondeu: sim, por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entretanto, os moços viram que ela estava morta, e levando-a sepultaram ao lado do marido. E sobreveio grande temor, e toda a igreja e todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Esse casal resolveu mentir. E por quê? Por amor ao dinheiro. E eles achavam que poderia enganar a igreja, que ali era o próprio Pedro, e eles achavam que poderiam mentir ao Espírito Santo. Ninguém consegue enganar a homens, né, de Deus, mulheres de Deus, que têm Espírito de Deus, com discernimento de Deus, porque o Espírito Santo revela. E ninguém consegue, né, mentir para o Espírito Santo. O amor ao dinheiro levou esse casal a mentir, a ser infiel. Às vezes as pessoas, você vai dizer: agora é capaz, apóstolo. Eu não estou dizendo que o seu dízimo vai levar ou não vai levar você para o céu, mas é mandamento do Senhor. Eu não boto ninguém no inferno e também não boto ninguém no céu. Quem bota é Deus, amém? Mas a Bíblia ensina que é mandamento do Senhor e que nós devemos ser fiéis. Às vezes as coisas não vão bem, a pessoa até espiritualmente não está bem, mas ela está roubando e ela pode vir a morrer espiritualmente. Ela está enganando. Muitas vezes tem pessoas que pegam envelopes vazios e colocam, uns colocam por fé, eu creio em nome de Jesus, é como se fosse um ato de fé. Outros colocam às vezes, vou colocar, só por colocar. Se colocar alguma coisa vazia aqui dentro, pode colocar, mas coloque por fé. Nunca coloque no intento de querer enganar o Espírito Santo ou em querer enganar a Deus, porque Ele tudo vê, Ele tudo sabe, amém? Então, que o amor ao dinheiro, porque eles venderam uma propriedade, não deveria ter sido um preço muito pequeno. A Bíblia fala que se você não é fiel no pouco, você também nunca vai conseguir ser fiel no muito. Eles venderam, deve ter sido um valor alto, e eles sabiam que tinha que ter a parte que deveria que ser devolvida. Por que não falaram a verdade? A melhor coisa que existe é ser verdadeiro. Deus, eu quero ser fiel, eu não consigo. Eu quero, me ajuda, Senhor, em nome de Jesus, independente do valor. Eu quero ser fiel, tudo aquilo que vier à minha mão, eu vou devolver o que pertence a Ti, Senhor. Ser fiel ao Senhor e ser verdadeiro com o Senhor. Deus trabalha com a verdade. Então, se nós somos verdadeiros, Ele também vai trabalhar em nós. Amém?
Então, que o amor ao dinheiro não seja algo que... Gente, hoje a maior parte das destruição que tem é por causa do dinheiro. É roubo, é corrupção, é lares, é parentes se matando por causa de dinheiro. Pessoas, famílias que não se conversam porque foram dividir herança ou isso e aquilo, e não deu isso e não deu aquilo, e acabam não conversando e seja dono da nossa vida, mas que Jesus seja o dono da nossa vida. E que o nosso dinheiro venha servir à obra do Senhor, ao reino do Senhor. Amém? E que nós venhamos a ser fiel, porque se você for fiel até mesmo no... Amamos as coisas do Senhor e não as riquezas dessa terra. Amém? E Deus é aquele que, Ele fala, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E a demais coisa Ele vai acrescentar. O restante Ele vai acrescentar sobre a sua vida em nome de Jesus. Não vai deixar faltar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vocês estão com calor? Que venha o refrigério do Senhor então, em nome de Jesus. Amém? Levante sua oferta em nome de Jesus. Talvez você já fez, né? Por transferência bancária. Mas eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar com a tua igreja agora aqui, Pai. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que os nossos corações, Senhor, sejam guardados por ti, Senhor. Que nós venhamos buscar, Senhor, em primeiro lugar o teu reino. Que o nosso primeiro amor seja o Senhor. Pai, que o nosso coração, Senhor, não ame ao dinheiro, Pai. Em nome de Jesus, que o nosso dinheiro, que aquilo que vem à nossa mão, nós possamos ser fiéis a Ti, devolvendo aquilo, Senhor, que Te pertence, devolvendo de uma forma justa, sem querer mentir, sem querer enganar, dando, Senhor, a Ti o que é Teu, dando a Deus o que é de Deus, dando a César o que é de César, sendo justo em nosso caráter, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo agora a Tua congregação que tem sido fiel a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, estamos começando o ano de 2022 e eu te peço, Senhor, abençoa o teu povo, Senhor, abençoa, Senhor, abre porta onde não tem porta, Senhor, que eles andem por cima e não por baixo, que eles sejam cabeça e não sejam cauda, que eles tenham para dar e não peçam emprestado, Senhor, envia os recursos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Tu és o Deus que pode todas as coisas, para ti nada é impossível, Senhor. Tu abençoou Abraão, tu abençoou Isaac, tu abençoou Jacó, tu abençoou a Davi, tantos homens e mulheres que foram prósperos, porque eram fiéis. Nós também somos fiéis. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Envia recursos, Senhor, envia, Senhor. Nós não amamos o dinheiro, mas vamos usar o dinheiro para servir a tua obra, para benefício, para ajudar o necessitado, o carente, o órfão, Senhor, a viúva, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Senhor, prospera o teu povo. Que nesse ano de 2022 nós tenhamos muitos testemunhos pela fidelidade financeira, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Para a honra e glória do teu nome. Amém. Pode trazer, igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, eu estou muito alegre por estar aqui. Só Deus sabe da minha alegria de estar aqui. Meu Deus, eu estou me sentindo viva. Isso é tão bom estar aqui com vocês, igreja.
amada igreja do Senhor, é muito, muito bom estar aqui com vocês. Glória a Deus. Então, como eu tinha falado, Deus tinha colocado duas palavras, né, mais forte ao meu coração. E eu quero falar nessa noite sobre recomeço. Amém? Né, tá começando um ano novo aí, ainda estamos no primeiro mês. E geralmente no primeiro mês, as pessoas, né, quando começa um novo ano, todo mundo fala, eu vou recomeçar. Não deu certo ano passado, não deu assim, mas eu vou recomeçar. Esse ano eu vou fazer diferente, vai ser diferente, né? E uma palavra que é chave para quando se começa um ano é recomeço. A vida financeira talvez não tenha dado certo de um jeito, mas eu vou recomeçar aqui. A minha família não está como eu queria, mas eu vou recomeçar. Eu vou me esforçar e vou ter um recomeço na minha vida. Em nome de Jesus. E o que significa a palavra recomeço? É um ato ou efeito de recomeçar. Diga comigo, novo começo. Repita, novo começo. E tem recomeços que são tão bons, né? A gente quando vai casar, é um recomeço tão bom, é uma nova família que tá nascendo. Ai, é minha casinha nova, é tudo tão novo, é só eu e meu marido. Às vezes as pessoas, né, já vêm com alguns filhos, mas mesmo assim, é tão bom. Há um outro recomeço que é maravilhoso, descobrir que está grávida. Vai se tornar mãe e vai se tornar pai. Ai, é um recomeço, porque muda totalmente a vida da gente, né? Ter um filho muda tudo, muda, é um recomeço na vida do casal. Mas é tão bom ver aquela barriga crescendo, ver um ser humano, o teu útero gerando uma vida, o milagre da vida sendo formado. Depois vem o parto, momentos de dor, de tensão, mas quando a criança nasce, tudo se esquece. Aí a mãe fala que nunca mais vai ter outro filho, passa 3, 4 anos, 10, já está lá de novo no hospital, ganhando outro filho, porque foi tão bom. Então, tem recomeços que são maravilhosos. Né? Um sonho de estudar fora, vou para outro lugar. Um sonho de fazer uma viagem, mas agora essa viagem a trabalho e vai morar lá no outro lugar. Tem recomeços que são maravilhosos. Você concorda ou não? Mas tem alguns outros recomeços que às vezes são tão difíceis, não são fáceis. E por que recomeço muitas vezes eles não são fáceis? Porque muitas vezes alguns recomeços não vai ser do jeito que queríamos. Não vai ser como planejamos. Muitas vezes as coisas já estavam tudo pronta. Tinha uma família formada, tinha uma estrutura, tudo pronto, tinha um ministério, tudo estava ok. Mas de repente, né, as coisas saem fora aqui meio de uma programação humana, porque o homem faz planos, mas quem executa é Deus. Então tinha tudo ali pronto. E nós, seres humanos, nós temos que falar a verdade. Nós gostamos de paz, nós gostamos de um conforto, nós gostamos de uma estabilidade. Certo ou errado? Certo. A gente meio que gosta de ver as coisas estabilizadas, estruturadas. Só que quando a gente fala de um recomeço que não é um recomeço bom, é difícil. Porque o que pressupõe a palavra recomeçar? Né? É fazer de novo aquilo que um dia foi desfeito. Estava pronto, mas foi desfeito. Veio uma tempestade, veio uma adversidade, veio uma notícia, veio uma circunstância, e algo que estava pronto foi desfeito. E o recomeçar pressupõe fazer de novo algo que já estava pronto, mas foi desfeito. Restaurar algo que já estava construído, mas que foi destruído. Abra suas Bíblias comigo no livro de Ageu. E Ageu a chuva, e Ageu o refrigério, glória a Deus. Glória a Deus por essa chuvinha lá fora. E Ageu o refrigério, está vindo o refrigério, igreja, em nome de Jesus. Ageu 2, versos 9. Quem achou, diz glória a Deus. Thaís, tu pega uma aguinha ali para mim, por favor. Água gelada, por favor. Ageu 2:9.
A glória desse novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor do Exército. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Essa passagem que a gente leu aqui agora fala sobre recomeço. Eles iam, ao decorrer aqui da ministração, eu vou explicando ela para você. Mas nós estamos falando de recomeço. E essa passagem fala de um recomeço, de restauração, de reconstrução. Amém? E vocês como igreja, eu como esposa, os meus filhos como os filhos, nós passamos por um momento em que tivemos que nos reconstruir novamente. Vocês como igreja, eu como esposa, os meus filhos como os filhos, nós tivemos que nos reconstruir, porque nós tivemos a perda do nosso apóstolo, o apóstolo dessa igreja, que foi o apóstolo Fred. E nós tivemos, que recomeçar, porque fomos acometidos de algo que nós não desejávamos, mas aconteceu. Então, recomeçar, viver um novo, ter um novo começo, fala de restaurar algo que foi destruído. E essa passagem que a gente leu agora em Ageu 2:9 fala isso, de um povo que eles tiveram que recomeçar, porque eles ficaram 70 anos exilados na Babilônia. Eles tiveram que recomeçar. Foi por volta do ano 538 antes de Cristo, por ordem de um decreto do rei Ciro. Eles saíram, foi assim, eles foram deportados para a Babilônia. Nabucodonosor deportou o povo hebreu para a Babilônia. E eles ficaram lá, escravos, exilados, na Babilônia, por 70 anos. E passou-se 70 anos, daí Deus, 538 a.C., Deus levantou também o rei Ciro. E esse rei Ciro, quando ele conseguiu tomar parte ali do reino ocidental, o que ele pegou e fez? Ele liberou, depois de 70 anos, ele liberou os hebreus, o povo judeu, do cativeiro, de ser escravos na Babilônia, e eles puderam retornar de novo a Jerusalém. Só que quando eles retornaram, o templo tinha sido destruído. O templo todo foi destruído. Não tinha mais. Sabe onde é que é as mesquitas ali hoje dos muçulmanos? Ali era o templo. E aquelas mesquitas, vocês crendo, porque é palavra, é profecia, vai ser destruída aquelas mesquitas e vai se reerguer o terceiro templo. Porque o primeiro templo foi o de Salomão, o segundo templo foi esse aqui que os hebreus, que eles falam que é o templo de Jerusalém, que é o templo onde Jesus entrou, onde Jesus leu Isaías 61. Jesus entrou nesse templo, amém? Ele foi reconstruído por esse povo, mas depois o rei Herodes deu uma reformada nele, aumentou. Mas ainda assim, em relação ao tamanho do templo de Salomão, esse templo era menor. E tinha mais algumas diferenças que nós vamos ver. Então, eles retornaram da Babilônia. Mas quando eles voltaram, cadê o lugar da adoração? Não tinha mais o lugar da adoração. O templo tinha sido destruído. E eles tiveram que reconstruir. Eles tiveram que recomeçar. E muitas vezes nós também vamos ter que recomeçar. Só que eles não ficaram muito animados com a ideia de ter que reconstruir. Porque a realidade deles era outra. Bem diferente do tempo do rei Salomão. Vocês me escutam? Por causa do barulho da chuva. Bem diferente da realidade do templo de Salomão, era a realidade deles agora. Eles não estavam muito animados para reconstruir. Por isso, demorou-se. O templo de Salomão foi 7 anos para ser construído. Mas esse templo levou 21 anos. Por quê? Porque Deus teve que levantar o profeta Ageu. Teve que trazer uma palavra de ânimo. Porque o que é essa palavra? E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Assim diz o Senhor. Era uma palavra de ânimo para eles. Era uma palavra de encorajamento. Às vezes nós não estamos muito afim de recomeçar. Porque recomeços não são fáceis.
é difícil. Dependendo do recomeço, ele vai ser difícil. E eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Eu sinto a presença. É difícil. E eles não estavam animados. Eles começaram a cuidar das suas casas. E abandonaram a casa de Deus. E se você continuar lendo ali, Deus por muitas vezes exorta eles. Porque eles abandonaram, eles não estavam. Porque as circunstâncias deles eram muitas oposições externas para eles recomeçar. Neemias, quando foi também reconstruir, né, as portas lá de Jerusalém, se levantou Sambalate, se levantou os inimigos, querendo oprimir, querendo ameaçar, né, vindo com ameaças, com afrontas, para que inibir Neemias e ele não conseguir trazer a reconstrução. Quando você começar a recomeçar algo, a reconstruir, o inimigo vai querer te oprimir, mas maior é Deus sobre a tua vida. E Deus é o primeiro a dizer, recomeça, porque eu sou contigo. Deus é o primeiro. Mas o inimigo, ele tenta se levantar para que a gente não recomece. E eles estavam cheios de oposições e desanimados para recomeçar. Mas Deus sempre vai trazer uma palavra de ânimo. Deus sempre vai trazer uma palavra de encorajamento. Que vai dizer, não desista, persevere. Amém? E das ruínas daquele lugar, eles tiveram que reconstruir o segundo templo. Às vezes, da ruína das nossas vidas, a gente vai ter que reconstruir. A gente vai ter que recomeçar. Mas Deus, Ele estará conosco. Porque Deus estava com aquele povo. Deus estava com ele porque Deus tinha uma aliança. Ele fala ali, você vai ver. Assim como eu fui com Moisés, eu também serei com vocês. Veio uma palavra da parte do profeta Ageu para o rei Zarobabel. Ali naquela época, no reino de Judá, era Zarobabel que estava ali como rei. Amém? Mas tinha Josué também que estava junto. E Deus fala para eles, relembra eles. E o mesmo Deus que fez uma aliança com Moisés, é o mesmo Deus que tem uma aliança com você. E nós podemos recomeçar. Eu sei que tem gente que não está aqui. Eu sei que tem gente, depois o Lucas vai postar esse vídeo. Eu sei que tem gente que vai assistir. E gente que precisa de recomeço. E o que eu quero dizer para você é, não desista. Deus está contigo até nos recomeços. Não desista. Amém? Então, como eu falei para vocês, havia algumas oposições. E qual eram essas oposições? No reino de Salomão, quando foi construído o primeiro templo, o povo era mais unido, mais junto. Ali agora eles não eram tantos, e eram mais pessoas. E eles estavam voltando fracos, eles estavam como escravos na Babilônia. Eles estavam em exílio, eles estavam mais desgastados. Mas quando era no templo de Salomão, o pessoal estava com mais força, com mais ânimo. E outra coisa, os recursos financeiros no templo de Salomão eram outros. Tanto é que dentro do templo havia ouro, havia prata, as melhores madeiras, os tecidos mais finos, os melhores materiais. Foi construído com o que havia de melhor. Mas agora a realidade desse povo que voltou do exílio da Babilônia, a realidade deles era diferente. Eles não tinham condições financeiras. Então o templo teria que ser muito mais simples. Porém, Jesus era um homem simples. Jesus era um homem simples. E saiba que Deus ama a simplicidade. Deus ama a simplicidade. Deus não quer ostentações. Deus não se move por isso, por riquezas, por ostentações. Deus se move onde tem um coração quebrantado e contrito que clama pela presença dEle. Pessoas simples, coisas simples. Jesus era um homem tão simples que quando Judas traiu ele e foi mostrar quem ele era para os soldados romanos, Judas teve que dar um beijo para distinguir ele dos outros discípulos, porque as vestes eram a mesma, a simplicidade, não usava coroa, ele era um homem simples, e agora a realidade deles era bem diferente, e às vezes para a gente recomeçar, é fácil recomeçar quando
As possibilidades são enormes. Quando se está tudo, tem bastante dinheiro, tem bastante estrutura emocional, física, espiritual, mas quando não tem as mesmas possibilidades, recomeçar às vezes não é fácil. Mas ainda assim, Deus está conosco, e Ele vai abrindo portas, e Ele vai suprindo, e Ele vai vindo com a mão poderosa dEle, Ele vai provendo, porque o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Uma das palavras também foi essa: eu sou o teu pastor, Renata? Sim, Deus, tu é o meu pastor, então nada te faltará. Seja físico, seja espiritual, seja emocional, seja unção, capacitação, revestimento, seja o que for, força, nada vai te faltar. E o Senhor estava com eles nesse recomeço, e por isso nada os faltou. Não tinha as mesmas riquezas, as mesmas luxúrias, mas eles conseguiram recomeçar, e nós também conseguimos recomeçar. Amém? Então, reconstruir, quando tem muitas possibilidades, é fácil. Mas quando as possibilidades são pouco, é mais difícil reconstruir. Amém? E talvez você esteja passando por um momento de recomeço, de reconstrução. Pode ser no casamento, pode ser na família, com irmãos, pais e filhos, filhos e pais, irmãos, eu não sei. Pode ser um desemprego, pode ser uma situação espiritual, um recomeço espiritual, né? A fé se esfriou, mas você precisa recomeçar. Você sabe que Deus, Ele não quer que a gente esteja com o nosso coração morno, mas Ele quer que o nosso coração esteja fervoroso na presença dEle. Talvez você precise de um recomeço espiritual para 2022. Talvez o ministério, eu não sei. Eu não sei onde é que você precisa de um recomeço, mas eu tô aqui para dizer para você, seja qual for a área, se você dizer, eu vou recomeçar, Deus vai dizer, e eu vou junto contigo. Eu vou junto contigo. Amém? Ainda há tempo de recomeçar. Ainda há tempo de recomeçar. Só que para o novo vinho, recomeço, que é um novo começo, um novo tempo, recomeçar, vai exigir de nós uma disposição. Vai exigir de nós um posicionamento. Igreja, Deus tem um novo começo para mim, Deus tem um novo começo. Nós passamos por 2021, não foi fácil, mas 2020, 2019, Deus ficou profetizando o tempo todo. Eu tenho um novo tempo, eu tenho um novo, eis que faço tudo novo. Ele ficou sempre falando, eu tenho um novo, eu tenho um novo, eu tenho um novo. Não era do jeito que desejávamos, mas nós vamos viver esse novo começo em Deus. Porque se é assim que Ele quer, é assim que vai acontecer. Se é assim que Ele estabeleceu. E muito antes, eu tinha feito um culto de mulheres, e eu tinha chamado a pastora Tatiana para vir ministrar. E ela não sabia nada que estava acontecendo. E ela parada aqui, nessa posição, ela parou a ministração, e incrível que ela estava falando sobre Noemi, que é uma viúva. Ela estava falando sobre a história de Noemi e de Ruth. E ela paradinha aqui, ela olhou assim para a igreja, e por um insight assim do céu, ela pegou e disse, Deus tem algo estabelecido para esse lugar, e nada vai poder mudar. Ali Deus já estava. Então, a gente passou pela perda do apóstolo, estamos num recomeço. Vocês como igreja, eu sei que muitos de vocês às vezes me abraçavam, sabe, segurando as lágrimas, porque também sentiam, mas estavam querendo me ajudar, me passar força, ânimo. E eu sei que para vocês foi um recomeço, para mim foi um recomeço, para os meus filhos, e nós estamos recomeçando, e nós vamos viver esse novo começo. Tem uma música da Ludmilla que fala novo começo, que ela fala assim, em Deus sempre haverá um novo começo, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Em Deus sempre haverá um novo começo. A glória da segunda casa será maior que a da primeira.
Em Deus sempre haverá um novo começo. E nós vamos viver esse novo de Deus, igreja. Se o inimigo tentou, esses 10 dias aí se levantar como opositor, como Neemias, quando começou a se reconstruir ali um recomeço, e levantou aqueles inimigos, se ele se levantou, igreja, foi só para cair, porque nós estamos aqui firme e forte, porque quem cuida da nossa vida é Jesus, e nós estamos vivos. E enquanto nós estiver vivo, nós vamos lutar, nós vamos recomeçar e vamos viver o novo de Deus. E será com muita alegria. E essa palavra agora da segunda casa será maior do que a primeira. Foi a palavra que Deus deu para esse lugar também. E o diabo não vai roubar essa palavra de mim e de você. Ele não deu só para mim, ele deu para essa igreja. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Oh, aleluia, nós estamos num tempo de recomeço e nós vamos viver esse novo começo. Nós vamos viver o que Deus tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Só que esse povo, aí você pergunta, mas por que o povo foi exilado? Por que o povo foi deportado? Infelizmente, Israel muitas vezes se esquecia de Deus. Começava a fazer as coisas do jeito deles. Mas aí quando vinha o aperto, quando vinha o inimigo, saqueava tudo, roubava, Aí o que eles faziam? Dobravam o joelho e clamavam a Deus. O povo de Israel era assim. Deus queria reconstruir o templo. Deus queria dar um lugar de adoração para eles novamente. Mas primeiro o que Deus tinha que fazer? Eu vou restaurar primeiro você, Israel. Primeiro eu tenho que restaurar ti. Tenho que circuncidar o teu coração. Tenho que restaurar o teu coração. Porque não adianta eu restaurar aqui fora, se aqui dentro eu não restaurar primeiro. E muitas vezes eles foram escravos. E muitas vezes nós nos tornamos escravos das circunstâncias. Escravos das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Escravos dessa vida. Escravos do dinheiro. Escravos de... Tem gente que morre porque não recebeu tantas curtidas na foto. Agora é isso, não tem tantos seguidores, não tem curtida, entre depressão. A fulana recebeu tantas curtidas, eu não recebi. Eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ostentar, eu tenho que mostrar, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. E se a pessoa não tem, a pessoa ela cai em depressão. E aí, tornamos escravos de tantas coisas. E Deus quer que nós sejamos somente escravos de uma coisa, da vontade dEle. Ser escravo dEle, da vontade dEle. Então Deus pegou aquele povo, levou eles como escravos para restaurar. E vamos dizer aqui, vamos ser bem sinceros entre eu e você. Qual é o tempo que a gente mais busca a Deus? O tempo que Deus mais trata com a gente é o tempo de angústia. É o tempo de dor. Deus não trata com a gente quando está tudo em festa. Porque até a gente não busca Ele tanto quanto deveria buscar. Mas deixa as coisas apertarem. Deixa uma notícia chegar. Deixa, uma separação bater a porta. Deixa um desemprego. Um primo do meu pai se enforcou. Por quê? Porque ele era chefe, gerente de um banco. E o banco mandou ele embora. E ele não conseguiu enxergar um recomeço. Ele teve medo. Como é que eu vou manter as mesmas condições da minha família? Como é que eu vou dar a mesma escola para o meu filho? Como é que eu vou dar as mesmas coisas boas para minha esposa? Ele também não tinha Deus. O que ele fez? A esposa foi levar o filho na escola. Quando chegou, ele estava enforcado. Por causa do desemprego. As lutas batem. Mas se no momento da dor, da luta, da angústia, bater e você buscar a Deus, nós temos um Deus tão amoroso, nós temos um Deus tão misericordioso, que você começa a buscar a Ele nos tempos difíceis, no tempo da dor. E o que Ele faz? Ele não diz assim, agora tu me busca, agora tu clama por mim. Quando tu estava lá, assim, assado, tudo bem, tu não lembrou de mim. Não, Deus não é homem que atira na cara, Deus não é homem que faz essas coisas. Eu te avisei, eu te falei. Não, você começa a buscar a Deus, se humilha na presença dEle no tempo difícil. O que Deus faz? Ele estende a mão e diga, vem filha, vem que eu te ajudo, toma minha mão, eu te dou toda a força que tu precisa.
Pode o homem cair até 7 vezes, mas de toda ela Deus o levantará. E recomeços são assim. Recomeços. E aquele Deus teve com aquele povo, e eu acredito que aquele povo começou a buscar a Deus mesmo escravo. Mesmo que você esteja escravo das suas emoções, Senhor, eu não quero ser escravo da minha emoção, eu quero ser escravo da tua vontade, do teu querer para a minha vida. Se mesmo que você esteja escravo por uma circunstância que está acontecendo, Senhor, eu não quero ser escravo dessa circunstância. Senhor, eu não quero ser escravo do dinheiro, eu não quero ser escravo dessa vida. Eu quero ser escravo da tua vontade, Senhor. Toma o meu coração. Toma o meu coração e cumpre a tua vontade sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? E aí você começa a buscar a Deus, e então Deus começa uma restauração no seu casamento, na sua saúde, na sua vida financeira, no ministério, e Ele começa com a restauração. Porque de que adianta Deus restaurar do lado de fora, se Ele não restaurar primeiro você por dentro? Se você não tiver restaurado por dentro, você não consegue aguentar a restauração que é feita aqui fora. Então, não diga só para Deus, restaura o meu casamento, restaura o meu ministério, restaura a minha fé, restaura isso. Restaura, Senhor, a minha casa. Deus vai dizer, primeiro eu vou restaurar tu. Primeiro eu vou começar em ti. Primeiro eu faço em ti, e depois eu faço através de ti, do lado de fora. É assim que Deus faz. Amém? E quando Deus falou ali, ó, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, Ele estava dizendo, e neste lugar darei a paz. Jesus estava ali agora entre eles. E Jesus, Ele é a paz, que excede todo entendimento. Jesus, Ele estava ali agora dizer, vinde a mim. Todos vós estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim. A presença, Deus estava dizendo assim, ó, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Por quê? Porque agora não é mais ouro, não é mais prata, não é as melhores madeiras, não é os melhores materiais, mas agora é a própria presença, e o Verbo se fez carne e habitou entre eles. O próprio Jesus, a paz que excede todo o entendimento, o alívio, o refrigério, a força. Ele agora, a presença manifesta. Deus esteve entre eles, caminhou no meio deles. Agora era a própria presença de Deus naquele lugar. E a paz. Há quanto tempo Israel queria a paz? Guerras, conflitos, perseguições, quantos inimigos. E olha como Deus é com nós, igreja. Israel está lá. Você vai lá, você pode pisar em Israel, andar sobre a Bíblia. E onde é que estão os filisteus? Onde é que estão os jebuseus? Onde é que estão os amoreus? Inimigos de Israel não existem mais. Mas Israel está lá, firme e forte. E nós também somos Israel. E os nossos inimigos cairão por terra. E vamos ficar firmes e fortes. Porque Deus é conosco. Amém? Então a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Porque agora, chega de ouro. Chega de prata. Não é isso mais. E os anciões choravam na reconstrução. Os jovens ali alegres. O templo está sendo reconstruído. Glória a Deus, aleluia. E os anciãos olhavam. Porque ficaram 70 anos. Então provavelmente veio anciões ainda que foram exilados. Mas também saíram do exílio. Mas os anciãos estavam ali. Que era para mostrar para os jovens a diferença da glória. Mas eles choravam porque eles tinham saudade do ouro, da prata. Só que Deus permaneceu eles, que é para eles contarem as manifestações, a glória de Deus. Tudo o que tinha acontecido naquele templo, no dia da inauguração, a nuvem entrou, ninguém conseguiu ficar de pé. Por que hoje também tem os anciões? Por que lá em Israel, todo sábado eles fazem o Shabat e eles param? Os filhos vão para a casa dos pais, migram para a casa dos pais, porque lá os pais começam a contar as histórias de Israel para a sua geração, os milagres de Deus, quem Deus é, trazendo temor sobre os seus filhos. Os mais velhos que estão em Deus têm que contar os milagres que já viveram, o que já ouviram, para que a nossa fé seja avivada.
para que a gente queira também. A gente vê falar dos avivamentos. E por que hoje a gente ouve falar dos avivamentos também? É para que Deus faça assim, ó, clama a mim, igreja. Se eu fiz uma vez, eu posso fazer de novo. Eu posso restaurar o avivamento, eu posso trazer outro, eu posso fazer de novo. Para que a gente como igreja busque pelo avivamento. Amém? Então a glória seria maior, porque agora não seria riquezas materiais, mas agora seria a própria presença de Jesus com eles. Amém? E tudo era mais simples. Então os anciãos choravam e ficavam meio que desanimados, né? Não tem, comparado ao primeiro templo, esse é menor. Era tudo tão lindo, de ouro e de prata. Pessoa desanimada do nosso lado não dá. Eu sei porque quando eu fico desanimada, sai de perto de mim. E nem gosto de ficar desanimada porque parece que a gente vai, né? Parece que a fé se vai, não consegue mais, né? Ver lá na frente pela fé as promessas de Deus acontecendo. Diz para o teu irmão aí do lado desanimado, não. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Porque para recomeçar tem que ter bom ânimo. Para recomeçar tem que ter disposição. Eu vou recomeçar em nome de Jesus. E nada vai me parar. Pode vir Sambalat, pode vir os inimigos. Eu vou colocar tudo por terra. Porque o Senhor eis que vos dou poder para pisar escorpiões e serpentes. Em nome de Jesus. O inimigo vem por um caminho, mas vai ter que sair por 7. Em nome de Jesus. Eu vou recomeçar. Eu vou recomeçar. Eu vou começar a orar de novo. Eu vou começar a ler a Bíblia de novo. Eu vou começar a jejuar de novo. Eu vou começar a orar de novo. Eu vou começar a buscar de novo. Eu vou me levantar de novo. E Deus será comigo. E Deus estará comigo. E Deus estará conosco. Amém? E nós vamos viver, eu e você, vamos viver o novo de Deus para a nossa vida. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Você pode olhar para o seu irmão e falar isso? A glória da segunda casa será maior do que a igreja, do que a primeira. Glória a Deus. Eu falo com algumas pessoas, falo com Deus. Eu estou vivendo um recomeço. Não era o que eu queria viver, mas é a vontade de Deus. De repente, uma tempestade vem, as coisas acontecem e se faz necessário um recomeço. Quantos aqui já passaram por tempestades na sua vida? Parecia que tudo, né? E teve que fazer um recomeço. E eu confesso que não foi fácil recomeçar. E não está sendo tão fácil. Mas eu estou animada. Amém? Eu quero viver o que Deus tem para nós. E o que Deus tem para nós não é pouco. Eu quero. É fácil? Não é fácil. E a gente precisa recomeçar. Mas nesse tempo de recomeço, eu aprendi em cima desse altar. E eu aprendi com vocês, igreja. Eu aprendi que a tempestade, uma hora, ela calma. Ela passa. Eu aprendi que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Eu aprendi que em Deus sempre haverá um novo começo. Com Deus sempre haverá um novo começo. Eu conheci um Deus tão amoroso, tão fiel. Eu conheci um Deus que trouxe palavras no meio da adversidade, no meio da tempestade, onde eu não tinha força para recomeçar, mas Ele trouxe palavras e Ele falava: assim como eu fui com Moisés, Josué, eu serei contigo, seja forte e corajoso. Assim como Deus usou o profeta Ageu para falar para aquele povo, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Recomecem, não desanimem, reconstruam, mesmo que as possibilidades não sejam as melhores, mesmo que os recursos sejam poucos, recomece com aquilo que você tem.
E eu recomecei, nós recomeçamos com aquilo que nós tínhamos, e nós tínhamos Deus. E se a gente tem Deus, a gente tem tudo que a gente precisa para recomeçar. Amém? E eu conheci um Deus tão fiel, um Deus tão amoroso. Quem sabe você também está passando por um vale, por um momento difícil. Eu quero dizer para você, não desista. Não pare de crer. Não pare de adorar, não pare de buscar. Fique firme no Senhor, porque o Senhor, Ele é tudo que você precisa e Ele está aí com você. E a minha oração tem sido, Senhor, confiar mais em Ti. Senhor, eu sei que a Tua presença está comigo, que ela nunca me deixa, mas eu quero sentir ela todos os dias comigo, Senhor. Eu quero sentir a Tua presença. Eu sei que a palavra de Deus fala, nunca te deixarei e nunca te abandonarei, mas eu quero sentir a Tua presença, a me envolver, a me tocar, Senhor. Eu quero. Nesse recomeço eu quero e eu preciso sentir a Tua presença. Na hora que eu pegar um microfone, sentir que o Espírito Santo está falando através de mim, sentir ousadia em cima daquele altar, Senhor, sentir convicção, firmeza. Eu quero sentir quando eu estiver na minha casa e parecer que tiver um vazio e parecer que estiver faltando, eu quero sentir a Tua presença me enchendo, Senhor, preenchendo o meu coração. Eu sei que ela está comigo, mas eu quero sentir ela. Eu quero sentir a presença. Ela me movendo, ela me guiando, ela me conduzindo, ela me direcionando. Eu quero sentir. Essa tem sido a minha oração. O que mais que eu aprendi, igreja, com vocês nesse recomeço? Que aqui tem uma igreja reunida. E essa igreja não está reunida porque esse lugar foi feito dos melhores materiais, porque aqui tem ouro, porque aqui tem prata. Não, a igreja não está aqui por causa disso. Eu aprendi que tem homens e mulheres aqui, porque a presença de Deus está aqui neste lugar. E a presença de Deus é que tem movido os nossos corações para esse recomeço. Eu vi o que é ser igreja. Uma igreja andar junto, de mãos dadas, chorando junto com os que choram, se alegrando junto com os que se alegram. Igreja sendo igreja. Um segurando o outro, um enxugando as lágrimas dos outros, um apoiando os outros. Eu falo, e eu acredito que todos aqui testificam da mesma coisa. Um motivando o outro. Se o outro está meio abatido, vai lá, levanta. Isso é ser igreja, é dar a mão. Vê o necessitado, a igreja se une, a igreja juntas, reunidas. Nós fomos lá, fizemos aquele lindo jantar para os moradores de rua, levando Jesus nas ruas. A gente conseguiu cestos básicos. A gente nunca desamparou nenhuma pessoa que bateu aqui, nunca voltou de mão vazia. A gente sempre teve alimento para dar, seja físico ou seja espiritual. Um abraço, uma palavra de consolo e de conforto. Eu aprendi o que é ser igreja junto com vocês nesse recomeço. E sei que nós vamos aprender também muito mais. Eu aprendi que a minha oração, ela não muda a vontade de Deus. Eu aprendi, igual Jesus no Getsemane, ali, em grande agonia, chegava a suar sangue, e ele falava: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, que era a morte, mas todavia, seja feita a tua vontade. Eu aprendi nesse recomeço que a minha oração não vai mudar a vontade de Deus, mas a minha oração vai me levar para mais perto de Deus, vai trazer Deus na terra, que a minha oração vai fazer com que eu
aceite a vontade de Deus e dentro dessa vontade eu continue caminhando, eu continue perseverando. Eu aprendi que a minha oração não vai mudar muitas vezes a circunstância, mas vai mudar a mim. Vai até restaurar a mim, para o que está do lado de fora possa também ser restaurado. Amém? Eu aprendi que a cada amanhecer é uma oportunidade da gente recomeçar. Nasce o sol, se põe o sol. Nasce o sol, se põe o sol. E cada vez que o sol nasce, é Deus falando, eu estou te dando uma nova chance de recomeçar. E cada vez que Ele dá uma chance de nós recomeçarmos, Ele está conosco. Passa o dia, vem outro dia, passa o dia, vem outro dia. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. E por que elas se renovam? Se não fossem as misericórdias, nós não somos pessoas fiéis. Muitas vezes nós somos infiéis. Não somos perfeitos. E a misericórdia de Deus se renova a cada manhã por causa da nossa infidelidade. E se não fosse as misericórdias dele, há muitos já nós não estaríamos mais aqui. Mas a cada amanhecer é uma nova chance que Deus te dá da gente recomeçar. E nós vamos recomeçar. Novo começo. O ano está começando, igreja. E nós vamos viver o novo começo que Deus tem para nós. Nós vamos viver as promessas de Deus sobre a nossa vida. Você vai viver as promessas de Deus na sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você viverá as promessas, aquilo que Deus tem liberado para a sua vida. Você vai romper em 2022. 2022 tem gente aqui nesse lugar que vai viver o chamado dele, que vai viver o que Deus tem prometido. E essa pessoa já sabe no coração dela, ela já sabe. E por que você já sabe? Porque Deus já está te preparando para que você viva o novo que Ele tem para a sua vida. Ele já está te preparando. Ele já está. E não adianta você dizer que não. Porque aí no íntimo do seu coração, você sabe que esse ano você vai viver coisas novas em Deus. O novo começo, o chamado, aquilo que Deus te chamou para você ser nesta terra. Amém? Em Deus sempre haverá um novo começo para mim e para você. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. A nossa vontade, ela nunca será perfeita. Porque a única vontade perfeita é a vontade de Deus. E que 2022 nós venhamos a viver a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E Ele está, muitas pessoas, muitas. Tem gente que está no recomeço no seu casamento, tem gente que está no recomeço no trabalho, tem muita gente que está no recomeço porque sofreu muitas perdas. Eu sei do que eu estou falando, eu tenho conversado com muitas pessoas que precisam recomeçar na fé também. 2022 é um ano de recomeço, de começar a viver um novo começo em Deus. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Glória a Deus. 2022, um ano de recomeço do novo de Deus. Um ano de Deus fazer a vontade dEle sobre as nossas vidas. Em Deus sempre haverá um novo começo que eu, os meus filhos, essa igreja, o Brasil e as nações, elas possam viver um novo começo de Deus, elas possam ter um recomeço em Deus. Eu oro para isso, Senhor, em nome de Jesus. Recomeçar da maneira certa,
recomeçar posicionados, recomeçarmos, Senhor. Tu és um Deus, Pai, o primeiro a dizer: recomeça, recomeça da maneira certa, faz tudo do jeito certo, e o jeito certo é do meu jeito. Faz que tu vai viver a minha vontade sobre a tua vida. Recomeços não são fáceis, mas são necessários sobre a nossa vida. Recomeços são necessários. Eu não sei aonde você precisa recomeçar. Pode ser algo dentro de você, pode ser algo dentro da sua casa, pode ser algo interno, pode ser um recomeço interno, pode ser um recomeço externo, não importa. Deus está aí com você e Ele quer te ajudar a recomeçar. Diga para Ele aonde você quer recomeçar, qual área da sua vida. Se é algum pecado, Senhor, eu não quero mais ser escravo desse pecado. Eu quero ser escravo da tua vontade. Eu não quero mais ser escravo da circunstância. Essa circunstância tem me consumido, tem me desanimado, me abatido. Eu não quero mais ser escravo dessa circunstância. Eu quero ser escravo da tua vontade. Eu não quero mais, Senhor. Eu não quero, talvez seja uma perda, talvez seja uma enfermidade, seja na sua saúde. Você precisa recomeçar, crer que Deus pode operar um milagre, em nome de Jesus. Talvez se você perdeu alguém, e há um vazio, Deus quer preencher esse vazio. Se posicione novamente em Deus e recomece com Ele, porque Ele quer recomeçar. Ele quer, aleluias.